Olá, eu sou a Deia Junqueira, proprietária da loja Deia Fios de Crochê. Dentre os produtos de nossa marca, quero te apresentar a nossa agulha Mel, que foi desenvolvida de crocheteira para crocheteira. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do programa A Hora do Turf. Programa esse que está sendo produzido nos estúdios da TV Minuano, canal 525 da Claro Cabo. Comigo, treinador Luciano Arias, jockey Luan Machado, para a gente fazer um bate-papo descontraído e poder trazer para o público, para você que talvez nem saiba que o Jockey Clube do Rio Grande do Sul ainda está em atividade, um pouco de como funciona, como os profissionais do turf carregam essa história tão linda, tão antiga, que é o amor ao cavalo de corrida. Luciano Arias, obrigado pela presença. Luan Machado, obrigado pela presença. O Luan, que nós vamos falar, não tem muito tempo, infelizmente, né? É um programa que poderia durar mais, mas vamos tentar ser práticos, objetivos. O Luan nem montando no Brasil está. Obviamente que os turfistas sabem disso, mas nós vamos falar pra gente que não é turfista, Luan. Também, então, começando contigo, eu quero te agradecer, porque eu sei que tu está passeando aí com a tua esposa, visitando a família. E a pedida, inclusive, do Luciano, que eu convidei para participar, disse, vamos junto com o Luan. E é uma honra, porque tu é um cara que tem uma história bacana, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, ele teve digamos, altos e baixos, ele teve baixos e agora altos, talvez, né? Porque ele começou a carreira dele aqui em Porto Alegre, no Jockey Clube do Rio Grande do Sul, como aprendiz, chegou a quase desistir da profissão e hoje ele atua nos maiores hipódromos do mundo, tendo atuado, inclusive, no Kentucky Derby e se colocado, tendo sido quarto colocado. Eu quero te agradecer a presença e eu já quero te passar, assim, uma pergunta bem prática, né? Porque tu me disse que é um dos maiores problemas que tu passou, que o pessoal quer saber. Como é que um jockey faz para cuidar do corpo e cuidar do peso, cara? Para montar. Quantos quilos tem que ter para montar nos Estados Unidos, por exemplo? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Isso é um pouco complicado porque o peso no Brasil é um pouco maior que nos Estados Unidos. O peso que seria mais ou menos o peso mínimo aqui é o peso máximo lá. E eu tive que me adaptar a isso. No começo foi mais difícil, mas a rotina disso quando você está mais ocupado é mais fácil, né? Trabalha muito lá também, né? Trabalha bastante. Assim, eu vou dizer que se não todos os dias da semana, alguma semana vai ter algum dia off. Que não trabalha, mas a maioria dos dias trabalha de manhã. Quantos cavalos um jockey consegue galopar? Porque aqui no Brasil a gente sabe mais ou menos que o serviço de raia, o hipódromo, ele abre de umas 5h30 da manhã até umas 9, 9h30, 4 horas para trabalhar os cavalos, os treinadores têm e os jockeys. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Lá os treinadores, quem se conecta mais com o treinador é o agente. E o agente é o que me passa uma agenda de trabalhos e não galopa. Então, eu só vou direcionado para trabalhar os cavalos que vão correr. Que vão correr. Aí eu sou o que digo e passo a minha visão sobre o cavalo, se está pronto ou não, e sobre o que eu sinto, né, sobre o animal. Isso é uma pergunta que agora eu já vou até direcionar para o Luciano. O Luciano foi jockey, o Luciano ganhou já inúmeras estatísticas aqui no Cristal. Ele tem uma história bem interessante também. Ele teve um acidente grave quando jockey, depois ele começou
galgar o espaço dele. Ele tinha um sonho de ser treinador, ele morou no Uruguai, ele morou em São Paulo com a esposa, teve a filha no Uruguai, né? É isso, né? Júlia nascida no Uruguai, né? E conquistou, começou devagarinho, como tem que ser, mas é difícil chegar no topo, porque ele foi líder, foi campeão, mas se manter é mais difícil. Porque, obviamente, tu passa a ser mais, como é que se diz, visado, né? Então, não é, talvez o termo que eu vá usar não seja o correto, não é inimigo, mas tu passa a ser um adversário mais forte. Então, obviamente, disputa-se proprietário, disputa-se corridas e passa a ser uma referência para o apostador. O Luciano Arias hoje é uma referência. Quem abre um programa para apostar, se você vier aqui no Jockey, vai ter um programa que vai estar o nome do Jockey, o nome do treinador. E quem não conhece vai, qual é o melhor treinador? Aí tem uma estatística. E ele sempre figura lá na parte de cima. Quando não ganha, ele está ali por perto. Então, o Luciano, nessa questão que o Lua estava falando, ele dá a opinião dele quando é que o cavalo está pronto para correr. Mas como é que o treinador tem essa conexão com o jockey de tu botar lá, vamos supor, tu botou o Lua num cavalo para galopar, faz isso, isso e isso. Depois, o cavalo vai ser escrito amanhã, o que tu acha? Tu dá primeiro o teu feedback para ele, tá pronto? Ou tu pergunta para ele dar para escrever? Como é que funciona essa conexão de treinador e jockey? Geralmente, boa tarde pessoal, boa tarde a todos. Isso é uma conexão entre jockey e cavalo, tá? Ou se não é o jockey, é o galopador que galopa de manhã, vai passando pro treinador, ó, ainda o fôlego não tá legal. E o treinador também, o cavalo, tipo, eu mexo com o pessoal que o cavalo fala. A gente só tem que saber entender. Então, tu, quando galopa uma distância, trabalha forte, ele vai mostrando para ti se tem condições ou não está habilitado para aquela distância. Daqui a um pouco tu tem que diminuir a distância. Às vezes ele tá mostrando o que é mais distância e assim por diante. Isso é uma coisa interessante, porque cada cavalo ele tem um... Tu falou que o cavalo fala, né? E a gente que gosta de cavalo acompanha... Hoje em dia a doma racional é muito, muito usada, não só no turf. No turf até acho que é onde é menos usada até. E o que os domadores falam é exatamente isso, né? O cavalo ele te entende, mas tu tem que te fazer entender também. Então é essa conexão que tu falou, né? Ayrton, só cortando rapidinho. Teve um cavalo meu que veio para correr o Bento Gonçalves. Faz uns 3 anos isso. Veio para correr o Bento Gonçalves. Ele mostrou que não queria correr aquela distância no trabalho que eu fiz. Eu tinha 15 dias antes só. E eu corri os 1.800. Diminuí bastante. Foi segundo. Depois disso, fiquei com ele uns 2 meses. E ele só falava dizer para mim, olha, eu quero correr curta. E Power Track. E ganhamos. Fomos correr velocidade. Prova de velocidade. Foi um ótimo velocista aqui no Cristal. Porque tem tudo isso ainda, né? Eu não sei como é que funciona lá fora. Perdão, mas aqui... A gente tem uma diferença muito grande de pista do Rio de Janeiro para Porto Alegre, né? De São Paulo para Porto Alegre. A nossa raia tem mais areia, é uma raia mais fechada, a curva mais fechada. Então tu pega um cavalo que às vezes corre fundo lá, ele não necessariamente vai correr fundo aqui, né? E vice-versa pode ser, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, Lu. Tu tem preferência para montar cavalo? Tu, sim, como jockey, se te disser, tu prefere montar cavalo ligeiro, que saia correndo, fazendo carreira? Ou tu gosta de correr mais acomodado, medindo a atropelada? Tu tem alguma preferência nisso? O pessoal acha que eu gosto de montar cavalo que vem de trás, mas não é, porque eu gosto de montar o cavalo onde ele tá confortável. Mas aí termina que eu ganho muita corrida mais acomodado, porque eu costumo deixar onde o animal tá mais confortável. Só que meu cavalo favorito eu gosto de largar na frente e ganhar por 10 corpos. O melhor é não sujar a farda. O melhor é não sujar. Esses são meus favoritos. Next. Largava e me arrastava a volta inteira. Esse é o meu favorito. Esse é o bom de montar. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, Luciano, pro pessoal que tá... Principalmente aquele pessoal que vai nos assistir, que não tem muita noção de como é que funciona toda uma rotina de turf. Porque o treinador de cavalo, ele praticamente tem uma vida diferente, porque ele tem que acordar de madrugada. Eu quero que tu conte qual é a tua rotina de treinador, que horas tu acorda, como é que tu faz, tu chega no jockey, um pouco rapidamente, como é que é a rotina do treinador do cavalo? Minha rotina é levantar 4 e pouco da manhã, chegar na cocheira, ver qual é os cavalos que comeram bem para ir treinar. Claro que eu não vejo de todos, tenho meus funcionários que já estão trabalhando, também vê isso.
Às 6 horas abre a pista, 10 horas terminamos o trabalho de raia. De raia é a pista, né? Para quem não sabe. Os trabalhos que é quase todos os dias. Meio-dia a gente almoça. Todo treinador de cavalo não ligue para ele depois do meio-dia até a 1h30, 2 horas da tarde, porque ele não vai atender, que é a hora da céstia, né? Depois vem para a cocheira 3 horas da tarde e fica aí até 7, 8 horas da noite. Sem falar que o cara não tem muito final de semana, né? Hoje, para quem não sabe, as corridas aqui em Porto Alegre, elas pouco ocorrem final de semana. Inclusive, já fica o convite. Dia 7 de setembro tem um grande protetor do Turf, que é feriado e é final de semana. Mas geralmente são as quintas-feiras. Mas nem assim eles têm folga no final de semana, porque sábado geralmente é um dia que os proprietários costumam vir olhar os cavalos, né? Porque é final de semana. E domingo, bem ou mal, por mais que tu tire uma folga, tu tá sempre ligado. Hoje em dia ainda tem câmera, o cara deve ter câmera em cocheira para olhar, né? O cavalo tem que comer, independente se é domingo, se é feriado, o que é, né? E a responsabilidade é tua, né? Então, passear com a família é meio difícil, né? É uns passeios bem rápidos. Ainda bem que elas são bem parceiras. Ainda bem que elas são da equipe, né? Entendem, são da equipe, trabalham juntos. Outra coisa, Lu, que eu queria te perguntar. Alguma vez, assim, já deve ter ocorrido, mas... Porque a velocidade de raciocínio para um jockey tem que ser uma coisa... É muito rápido mesmo, né? Tu já teve que trocar a estratégia de uma corrida? Tipo, tu combinou lá com o Luciano Arias. Vamos correr esse cavalo quinto, sexto, vamos correr acomodado. Mas abre a porta lá, dada a largada e o cavalo acerta a partida. E tu pensa, pô, o cara manda fazer aquilo, mas será que tu nunca mudou uma estratégia assim? O cavalo não te fez mudar uma estratégia? Não, acontece todo dia. É? Todo dia muda a estratégia. Porque como a gente monta muito paro, acontece muita situação diferente, né? Às vezes você monta o cavalo mais rápido do paro, por algum motivo ele olhou pro lado na hora da partida, teve uma partida ruim, tem que mudar de plano instantaneamente. E aí você tem que ter a calma, né? Se ele larga mal, né? Uhum. Aí você tem que ter a calma de vir devagar, né? Isso, porque se ele largar atrasado e ele se exigir muito para ir pro natural dele, que é correr entre os ponteiros, ele já vai usar muito dele mesmo ali, né? Então ele provavelmente não vai ter um final, a não ser que ele seja muito melhor que os outros. Tá, mas e se é o contrário? Por exemplo, tu monta um cavalo que, na teoria, tem um que é melhor, mais rápido que ele. Uhum. E aquele ali, que é o teu adversário, larga mal. E o teu vai pra frente. Tu espera ele passar por ti, ou tu aproveita que o teu cavalo acertou uma largada melhor. Existe isso também? Existe. Geralmente, a gente tenta não exigir do animal, porque ele não é um velocista, né, naturalmente, mas como ele acertou a partida, e esperar se alguém vai. Se alguém não vai e você vai muito confortável, não tem outra escolha. Você não vai parar o animal pra correr de trás num par que ele teve uma vantagem, né? Isso aí, aproveitar a vantagem. A gente que gosta de turf, vive o turf, já tem dificuldade um pouco de... A gente entende, né? Mas tu imagina o jockey que tem que saber, né? Porque aí entra aquela coisa do cavalo, tu deve saber, conhecer o cavalo. Muitas vezes pode dar errado também, né? E aí vai da sua leitura depois do par de poder explicar isso. Explicar a tua decisão e do teu julgamento, né? Talvez você pode sim ter uma decisão na hora, no momento, e achar que não foi a melhor decisão. E achar que poderia ter sido diferente ou melhor. Então... Não deve ter sido nenhuma nem duas vezes que tu deve ter descido num cavalo e dito, pô, podia ter ganho páreo, perdi, fiz alguma coisa errada, né? Muitas vezes. Isso aí é... Acho que é por isso que a gente corre todo dia, né? Que a gente sempre acha que pode fazer melhor. Na questão do treinador, eu vou fazer uma pergunta pro Luciano, porque agora tu falou, né? Tu tá lá em cima do cavalo, mas quem tem geralmente a incumbência, a não ser no teu caso, hoje tu é um piloto contratado lá fora. Mas eu vejo aqui, por exemplo, usando o caso do Luciano Arias, que ele tem às vezes que escolher um jockey ou outro, embora ele tenha geralmente um de preferência dele. Aí vamos dizer que ele escolheu lá, o proprietário, um cavalo, vou botar esse jockey. E aquele jockey, numa situação dessa, acaba perdendo uma corrida que talvez pudesse ter ganho. Como é que tu faz para lidar com a expectativa do proprietário antes do páreo? Porque o proprietário quer saber, o cavalo tem chance, não tem. Às vezes ele é favorito e dá o acaso de perder uma corrida assim e tu tem que
Às vezes tu tá louco pra matar o jockey também, mas tu tem que defender, porque foi uma escolha tua. Como é que funciona validar com o proprietário? Que o proprietário tem o direito de reclamar, né? Óbvio. Os proprietários, eles querem ganhar, né? Então tu tem que dizer pra eles que o cavalo tem chance de vitória, mas também tu sempre tem que dizer que tem os inimigos, que não. Pra ganhar ele tá pronto pra ganhar, tá pronto pra correr, fazer uma boa corrida. Mas os inimigos também estão prontos, geralmente estão pra correr, eles estão prontos. Então às vezes tu acha que vai ganhar, que é uma barbada, chega lá e acontece com um imprevisto, como esses dias mesmo, todos viram aqui no jockey, rebentou o estribo do meu cavalo favorito do páreo e acabou ganhando outro cavalo meu. E explicar para os 10 sócios que até mostrar a foto ali que o Loro rebentou, que coisa e tal, até contar a história para eles. Imagina, ficou... E tu conta uma história, velho, e só que hoje em dia com essa questão de internet, né, de rede social, sempre tem aquele outro lá que acha que tem uma maldade, sempre tem alguém que acha que o cara sacaneou, né? E aí começa a chegar informação de tudo que é jeito, então deve ser bem, bem difícil, né? Por isso que a questão do proprietário com o treinador tem que ter confiança também, né? Porque senão, às vezes não vale a pena nem tu treinar se a pessoa não confia em ti, né? Porque vai acontecer essas situações assim. Uma coisa que eu queria te perguntar também, Luan, tu monta hoje bastante prova de grupo, né? Muito grande prêmio. Mas a tua concentração para montar um grande prêmio, ela é diferente um dia de corrida normal, que tu não vai montar. Tu vai montar só páreos comuns, digamos assim, sem ser um grande prêmio. É a mesma concentração, ela é diferente. Porque a gente imagina assim, o público no geral, geralmente eles comparam o turf com o futebol. Então os jogadores geralmente na véspera de um clássico, eles têm um outro tipo de preparação, né? E eu queria saber se com o piloto, com o jockey, é a mesma coisa. Não. Pelo menos, se for falar em geral, eu acredito que não. A preparação tem que ser a mesma, né? Que se dessa maneira eu cheguei até lá, eu não posso mudar o meu eles confiam nesse Luan que eu sou, né? Então eu tento manter um padrão de preparação. Mas e a calma? Concentração. Tu fica tranquilo porque tu te concentra, tu vai pra raia lá, tu vai montar, agora tu montou lá o Kentucky Derby. Pô, quantas mil pessoas não tinham lá, né? É muito importante você ser bastante calmo, né? Pra não afetar na decisão, né? No páreo ou na tua performance. Mas no Kentucky Derby foi... Até a hora de abrir as portas foi... Eu nunca senti aquilo, porque era muita gente e eles cantam um hino do estado do Kentucky quando os cavalos entram na pista e a gente tá dentro da pista com os cavalos escutando. E a pista treme completamente. Então é um sentimento diferente. Montar uma maior prova, né? A prova mais cobiçada, acho que do mundo, né? Pelo menos do turf americano. Do turf americano, né? Não é o maior prêmio, mas é o mais prestigiado. Agora eu já vou aproveitar aqui o Luciano. Eu falei aqui, quem tá acompanhando, que ele morou fora, né? No Uruguai. O Uruguai, embora seja um país pequeno, é um país que tem muita tradição e muito amor ao turf. E é muito parecido, inclusive, com o estado do Rio Grande do Sul, a cultura em si. Mas tu morou lá, tu também trabalhou em São Paulo, quando São Paulo era um hipódromo top, que hoje passa por dificuldades. Tu como treinador, tu pelo que tu viveu fora, tu pelo que vê aí, porque eu sei que tu te dá muito bem com o Luan, com outros profissionais que estão fora. O que tu gostaria que melhorasse no turf do Brasil, que a gente tanto... né? Porque a gente fica pensando, por que aqui do lado... tá tão bom e nós enfrentamos dificuldade mesmo aqui, é difícil. O que tu gostaria que melhorasse? Eu gostaria que nosso turf melhorasse o seguinte, a mídia tivesse mais divulgação. A imagem, né? A imagem nós não temos, hoje em dia qualquer futebol passa na TV aí, e hoje nós não temos, se pega um carro de aplicativo, passa aqui e diz, não sabia que isso estava aberto, achei que isso estava fechado. É verdade, é muito difícil, né? A gente falar porque a gente gosta, a gente tenta ajudar, mas o turf em si ele tem uma dificuldade aqui no Brasil porque ele não tem muito apoio, né? E eu digo de governamental, assim, então ele é um turf deficitário. Tu vê que os outros países
eles têm ajuda de governo. Tu não consegue viver de jogo com o público que a gente tem. Outra coisa, Arthur, aproveitando aqui para dizer, tem pessoas que conversam contigo e dizem, eu não sabia que pode entrar lá. Aproveitar o espaço, dizer que a entrada é franca, pode trazer a família, a criança. Tu não precisa jogar para vir aqui, tu vem Exatamente. aqui, tem bons restaurantes, tem lugar para as crianças brincar, estacionamento gratuito. E é só virem e aproveitar e começarem a gostar do Turf. Essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui, e eu particularmente consigo entender, eu entendo os dois lados, né? O que tu tá falando, que eu também gostaria muito, e eu entendo o lado de quem está presidente, né? Quem está diretor, porque tu ser diretor de um clube que tu não é profissional, na verdade, tu é um turfista que te colocaram como presidente, entendeu? Por algum motivo que tu consegue ser presidente, mas tu não vai deixar de trabalhar para ser presidente, tu não tem como fazer isso, tu não vai deixar de, às vezes deixa de ver com a família algumas coisas para estar aqui, para assumir responsabilidade, e na verdade é o que acontece lá fora é tudo meio profissionalizado, né? É tudo. Tudo profissionalizado, tudo terceirizado, digamos assim, né? Alguns hipódromos lá tem parque dentro, né? A gente vê aqui no Uruguai, por exemplo, também é privado, é administrado por um grupo, enquanto que nós aqui, quem tem que administrar é um dia o Ayrton, um dia o Luan, um dia o Luciano. Então fica difícil de tu dar uma sequência. Mas isso que tu falou é importante, as pessoas saberem que pode vir no Jockey sem gastar, trazer um chimarrão, passear, conversar. E agora eu quero ver a tua opinião, porque tu estava dizendo aqui, quanto tempo que tu não vinha a Porto Alegre? 6 anos. Desses 6 anos pra cá, e tu começou a montar aqui, antes, foi em 2012, eu acho, 2010. Né? 2010. Tu vê diferença hoje, assim, do hipódromo em si, te dá... Claro que agora tu tá num mundo diferente, né? Mas te dá saudade e te dá até tristeza de ver a situação que o Turf... Não tô falando daqui do nosso jogo, tô falando do Turf do Brasil. O Brasil em geral, com certeza tá caindo um pouco. Gostaria muito que investissem mais no Turf no Brasil, porque eu vejo o quanto emprego isso gera lá nos Estados Unidos. E tem muito incentivo, tem show no horário depois das corridas, o pessoal fica para assistir show, tem música, entretenimento para as crianças, tem muita coisa além das corridas de cavalo. E como eu falei, né, gera muito emprego, tem muito mais incentivo e eu acredito que valeria a pena um investimento maior no Turf no Brasil. E sem falar que mesmo assim, na visão geral que está piorando, a condição é muito boa ainda de poder melhorar. As pistas do Brasil são muito boas. São boas, né? São muito boas. Outra coisa aí, Luciano, agora o Lô tocou num ponto importante que até eu tinha me programado para te perguntar, mas veio a calhar agora. Só para o pessoal ter uma ideia, um treinador, que é o caso do Luciano Arias, um treinador, na verdade, ele é um empresário, né? Porque ele tem uma empresa e quantos funcionários cada cavalo tem que ter para cada cavalo? Quantos cavalos tem agora? Hoje, a média é de 40 cavalos. 40. Cada cavalo... Uma pessoa lida com quantos cavalos? Um peão com 6 cavalos. Então, quantos empregados tem? 8 funcionários. Então, só o Luciano Arias, ele tem 8 funcionários hoje. E 2 jockeys. 2 jockeys. Um ferreiro. Um ferreiro. 2 ferreiros. 2 ferreiros, tá? Isso um treinador. Fora toda a engrenagem que tem por fora, o pessoal que vende o alumínio, né? O pessoal que vende buçal, o pessoal serragem, ração. Enfim, então isso tudo é que falta, na verdade. Aí não é a culpa de dirigente, aí é culpa do governo, isso que eu tô falando, né? Eu acredito que Porque, sim. pô, tu tem de onde dar emprego pras pessoas, né? Só que tem que apostar nisso aqui. Hoje em dia, os caras têm que pagar, tu tem que pagar imposto, senão tu não tem. Antigamente ainda existia aquele trabalho ali, né? Quebra galho, digamos assim. Hoje não, hoje não tem, o Ministério bate aqui e fecha. Então, pô, se o Ministério bate aqui e fecha, se o jockey faz tudo certo, por que não vai apoiar um esporte que dá visibilidade e que gera emprego? É isso que falta, mas não é nós que vamos resolver, né? Infelizmente, a gente tá só falando o que tem que ser. A gente tá se encaminhando aí para encerrar. Só tirar um último recado, assim, que se tu pudesse dar um recado
pros profissionais do Brasil, né? Porque tu parou de montar um tempo, chegou a achar que não era o que tu queria fazer e tu descobriu que era o que tu sabia fazer e tu hoje tá numa situação privilegiada, digamos assim. Claro que tem que ter talento também, mas tem que ter persistência e acreditar em si mesmo, né? Então eu queria que tu falasse um pouco pros jockeys brasileiros, os teus amigos, teus colegas, um recado aí do Luan Machado. Eu não sou muito bom nisso, mas de dar... Porque eu acho que eu não tive muito... eu fui tudo tirando Aprendendo contigo mesmo. as minhas próprias conclusões, claro, me espelhando em muita gente, mas eu não tive muito conselho. Mas... eu não sei, foi uma paixão minha, né? Não foi doloroso, não foi difícil, porque eu amava muito. Então, eu acredito que se tu gosta mesmo disso, tu tem que procurar estar onde tá os melhores, né? Se tu quer crescer na carreira e procurar estar com quem você pode aprender o máximo. E tem uma coisa que se diz, né? Que a gente é feliz fazendo o que gosta, né? Então, se a pessoa gosta, que eu acho que a maioria gosta, tem que tentar buscar, além da felicidade, viver, já que é a tua profissão, com isso aí, né? Exatamente, é uma aventura, né? Porque quando eu paro pra ver tudo que eu já vivi lá e aqui, todo o caminho desde o comecinho das retas e tudo isso, tem gente que diz que é muita coisa, mas quem tá vivendo não parece que foi tanta coisa assim, né? Que não parece tão difícil, parece que foi só natural. Bom, que bom que deu tudo certo. Pra ti que continue dando. Pra gente encerrar mesmo, dia 7 de setembro tem Grande Prêmio Protetora do Turf. E o treinador que tá aqui comigo, ele já ganhou. Já ganhou o Protetora? Não. Não? Ganhou o Bento, né? Ganhou o Bento, ganhou. Tá, mas enfim, deve ganhar agora, né? Ele é treinador do cavalo favorito do Protetor do Turf. O nome do cavalo é Show de Bola. Então quem enviar o cristal, diz aí, Luciano, vai correr, tem mais cavalo de Grande Prêmio? Já dá uma dica aí, Show de Bola, corre o Protetora. India Stripe corre o Par das Éguas. Na milha Strategic Spin. E talvez um do Estúdio Casablanca, que está indo muito bem. A distância é essa aí, então acredito que vai correr também. Velocidade, vamos ver agora que é quinta-feira preparatória. Vamos ver o Big River como vai. Acredito que vai ser um dos velocistas, junto com o Potro, que hoje já tem 2 vitórias. O Alongado Kentucky talvez vá defender as cores dos seus proprietários também. Então tá, dia 7 de setembro, abre o programa, tá escrito lá, L. Arias. Você que está nos acompanhando, vem visitar o Hipódromo do Cristal, faz uma fezinha. Ele não pode garantir que vai ganhar, mas são os bem cotados. Grande Prêmio Protetor do Turf, os cavalos correm 2.200 metros. Quando ele falou milha, é uma milha náutica, que se chama 1.609 metros, agora 1.600 metros. E aí ele tem Strategic Spin. E quando ele fala velocidade, nós teremos o par em 1.200, né? 1.000 metros. 1.000 metros. E aí ele tem esse Alongado Kentucky, que é um cavalo tordilho, muito bonito, e Big River. Então, é isso aí. A gente espera vocês dia 27 de setembro. Muito obrigado, Luan. Muito obrigado, Luciano Arias. E a gente encerra a segunda edição do programa A Hora do Turf.